representante de Anápolis na Câmara dos Deputados. Deputado, muito bom dia. Eu já inclusive começo com um assunto que a gente tratou no bloco anterior, inclusive o nome do senhor foi citado pelo governador Ronaldo Caiado sobre a questão do aeroporto de cargas da cidade. Caiado classificou inclusive isso como uma novela. De fato, há muitos anos essa obra ela se arrasta, e disse que para a continuidade dessa obra, com o apoio também do governo do estado de Goiás, seria necessário a participação política, inclusive da bancada federal, citando o nome do senhor, que teria também, segundo ele, um papel importante na cobrança dessa obra. O que o senhor tinha a dizer a respeito desse tema sobre o aeroporto de cargas da nossa cidade? Bom dia, deputado. Bom dia, é uma satisfação poder participar com vocês. E acho importante esclarecer, vocês aqui são testemunhas, sabem que a minha prática política não é ficar batendo boca e muito menos aproveitando da ausência de pessoas para falar aquilo que não é verdade. Eu sempre trabalho em cima de poder esclarecer, respeitando aqueles que pensam diferente, respeitando as lideranças de outros partidos políticos, mas sempre buscando a verdade. No que diz respeito ao aeroporto de cargas de Anápolis, numa coisa o governador ele tem razão. O aeroporto virou uma novela aqui para nossa cidade, e uma novela na mão do governo do estado, né? Porque aqui, enquanto o governo federal, que ele disse que não fez nada por Anápolis, nós fizemos todo o contorno viário de Anápolis, a duplicação até Interlândia, com todos os viadutos, o viaduto para Sousânia, o viaduto em frente ao Sindicato Rural, o viaduto da Vila Jaiara, o viaduto da saída para a base aérea, o viaduto do bairro de Lourdes, o viaduto para Miguel Braga na saída para Brasília, o viaduto do Daia, tudo isso governo federal que fez, né? Enquanto nós fazíamos isso, fizemos a ferrovia Norte-Sul em 10 anos, o governo estadual não deu conta de fazer o que era da responsabilidade dele, que era o aeroporto de cargas. E isso, quando eu estou falando, eu não estou criticando o governo A, B ou C. Passaram vários governos do estado, de vários diferentes partidos, e nenhum fez. Chegou ao ponto do governo do estado desistir e pedir, pelo amor de Deus, para o governo federal entrar para poder resolver. Foi aí que o deputado Rubens Ottoni entrou, a pedido do governo do estado, a pedido inclusive desse governador, que pediu que eu fosse lá no Ministério de Portos e Aeroportos para poder discutir com o ministro e pedir para que a Infraero tomasse conta do aeroporto de Anápolis. E assim eu fiz, para ajudar o estado. Então hoje, o aeroporto de cargas agora sim, tem um ano que ele está na responsabilidade da Infraero. Um ano, mas ele ficou esse tempo todo de responsabilidade do governo do estado. E a obra do governo da Infraero aqui está garantido o projeto e está apenas esperando a liberação ambiental da área que o governo do estado ainda não conseguiu fazer para transferir a área na sua totalidade para a Infraero. Mas mesmo assim, eu em contato com a Infraero, garantindo que mesmo que o governo do estado não libere toda a área, na área liberada, nós temos condição de fazer um projeto de fazer com que o aeroporto de cargas de Anápolis seja uma realidade. Então, é importante a gente esclarecer a verdade. Eu não sou de fazer polêmica, não gosto de entrar em bate-boca, mas a verdade ela tem que ser dita e precisa ser esclarecida para a população. E fazendo um link também nesse tema a respeito do aeroporto de cargas, o Caiado também fez mais uma crítica ao Partido dos Trabalhadores, dizendo que a única obra que o governo do PT teria deixado foi a retirada da agência dos Correios, que seria um importante hub logístico com o aeroporto de cargas da cidade. É importante que o senhor esclarecesse também essa polêmica que se tornou a respeito da saída dessa agência dos Correios na região do Daia, deputado. Não, a primeira coisa é dizer que não é verdade que seria a única obra do governo do PT, né? Eu citei aqui várias obras, enquanto o governo do estado ficou aí esse tempo todo para entregar o anel viário lá do Daia, nós construímos todo o contorno de Anápolis, a duplicação, né? Todos os viadutos aí construídos, tudo
recurso do governo federal, do governo presidente Lula, né? E se eu entrar para dentro da cidade, igual eu falo, então vamos entrar para dentro da cidade, nós podemos mostrar aquilo que o nosso governo tem feito, né? Estamos aí com o programa de aceleração do crescimento, com na área da saúde 2 unidades básicas de saúde e uma policlínica. E o governo do estado? O que fez para a cidade de Anápolis na área da saúde? Inaugurou o quê? Construiu o quê? Na área da educação, o governo do PT, o governo do presidente Lula, está com uma creche lá no Jardim Primavera 2, uma creche no Vila Esperança, uma escola de tempo integral no Residencial Under, mas qual a obra do Estado na área da educação? Então, é importante resgatar a verdade. Vocês nunca me viram vir aqui para poder criticar, seja a prefeitura municipal, seja o governo estadual. Eu trabalho sempre em parceria, eu quero sempre ajudar, mas não dá para ficar ouvindo isso aí calado quando as pessoas falam. A questão dos Correios é uma questão da logística e da economia internacional. O mundo mudou, o Correio hoje já não tem mais a exclusividade do comércio de muitas coisas. Por quê? Porque o comércio abriu, tem o comércio digital, então tem tudo esse trabalho que agora o Correio já não precisa mais daquela estrutura que foi pensada há anos atrás. O mundo mudou, é isso. Agora, usar isso para tentar fazer crítica política, inclusive aproveitando da ausência, é bobagem, né? Não é assim que se faz política, pelo contrário, isso faz perder credibilidade. Então, dando prosseguimento aqui à nossa pauta, depois da resposta dada pelo deputado federal Rubens Ottoni, a gente destaca que as instituições filantrópicas, elas desempenham um papel no atendimento à população de Anápolis, especialmente nas áreas de saúde, assistência social e educação. Muitas delas dependem diretamente de recursos públicos para manter serviços essenciais. Destacamos que de 2023 a 2025, os valores destinados pelo deputado federal Rubens Ottoni somam milhões de reais em investimentos para a saúde, assistência social, esporte e infraestrutura. E ficamos também na expectativa, né, que gira em torno agora das emendas previstas para este ano. O deputado agora fala sobre o impacto desses recursos e os critérios de escolha e as prioridades para este ano. Deputado, qual o balanço que o senhor faz aqui para os ouvintes da Rádio São Francisco das emendas destinadas a Anápolis nos últimos 3 anos? Em primeiro lugar, Jonathan, acho importante a gente destacar o que você disse aí, o papel dessas entidades, que são chamadas as entidades do terceiro setor. Cada vez mais, no mundo de hoje, as entidades do terceiro setor, elas se tornam fundamentais e importantes. Elas são o quê? São organizações privadas, organizações sem fins lucrativos, entidades que atuam de forma voluntária para poder ajudar a comunidade, sempre no interesse público. Pode ser na área social, como você citou, na área da saúde, tem a área cultural, tem a área educacional. Essas entidades sempre estão cumprindo um papel importante, que eu costumo dizer que é o papel de complementar o trabalho do Estado, seja o poder público municipal, seja o poder público estadual, seja o poder público federal. Então essas entidades, elas são muito importantes e elas existem graças ao esforço, à dedicação, o idealismo de pessoas que querem ajudar. E infelizmente, Jonathan, essas entidades às vezes são vistas pelo poder público, seja municipal, estadual e às vezes até federal mesmo, elas são vistas como um empecilho, são vistas como isso aí é um problema para nós, né? O pessoal tá sempre aqui pedindo, tá sempre aqui reivindicando, como se fosse um problema. Não, essas entidades, elas ajudam o poder público a cumprir o seu papel, que às vezes nem sempre é cumprido a contento. Por isso que eu, como deputado federal, tenho me esforçado muito, além de ajudar a prefeitura, de ajudar o governo do estado. Inclusive, aqui ressaltar, você falando de emenda, eu tenho emenda aqui, Jonathan, direcionada para o governo do estado. Eu, deputado de oposição do PT, emenda para o governo do estado, para a Codego, para ajudar lá no DAIA, mais de 3 milhões de reais de investimento lá, né?
e ter que ficar ouvindo esse tipo de coisa do governador quando vem aqui, né? Poderia pelo menos me convidar para poder participar. Eu coloquei 3 milhões de reais de emenda lá no DAIA. Não tem nenhum problema o senhor participar do evento, mesmo se fosse um evento do estado, o senhor não tem nenhum problema quanto a isso? Claro que não, né? Eu participo de tudo da prefeitura, do governo do estado, aonde me convida eu vou, né? Então, isso é para mostrar a minha índole, o meu jeito de trabalhar. Eu quero servir e por isso eu me preocupo com as entidades do terceiro setor, com as entidades sociais. Então eu tenho feito um diálogo muito grande com as instituições aqui de Anápolis. Mais de 40 instituições eu já tive a oportunidade de visitar e de alguma forma tentar ajudar. E aí, Jonathan, não é entidade, porque o deputado ajuda a Santa Casa, ajuda a PAI, é verdade, todo ano, Santa Casa de Misericórdia, que é ligada à Igreja Católica, a PAI, que cumpre um papel social importante na cidade, tem o meu apoio, mas independente de denominação religiosa. Agora, por exemplo, nós vamos ajudar, estamos aí destinando emenda para uma associação ligada à Assembleia de Deus Madureira, pessoal que faz um trabalho social importantíssimo lá do pastor Bertier, aqui na Igreja Batista, coordenada aqui pelo pastor Jesus. Eles têm um trabalho muito importante através do Instituto Nasce, que é um trabalho importante que nós ajudamos também, como eu ajudo o Asilo São Vicente Paulo, lá na saída para Goiânia, que é ligado à Igreja Católica também. Então eu tento trabalhar respeitando as denominações, respeitando os pensamentos diferentes, mas aonde eu vejo que tem pessoas querendo servir, querendo ajudar, querendo contribuir, eu tento separar recursos do governo federal para poder ajudar essas entidades. Posso te dizer que nesse nosso mandato de deputado federal, nós estamos passando aí de 15 milhões de reais distribuídos assim, 100 mil para um, 200 mil para o outro, e às vezes num ano você ajuda uma entidade, no outro você ajuda uma outra entidade para dar tempo de atingir todas as entidades, mas são mais de 40 instituições desse terceiro setor, seja com atuação na área cultural, na área da saúde, na área educacional, e na área social, nas diversas áreas da assistência social. Nós temos ajudado, tentado contribuir, porque eu entendo que essas instituições, elas cumprem um papel relevante, longe delas serem um problema, pelo contrário, elas são a solução, elas ajudam o poder público a complementar aquilo que às vezes ele não dá conta de fazer. E, deputado, a gente falando aqui dessas emendas destinadas nesses últimos 3 anos, né? Você até citou algumas entidades já, como a Santa Casa, como a PAI também, entre outras. E como o senhor define os critérios para escolher quem recebe esses recursos? A primeira coisa é eu conhecer a entidade. Pedido para mim chega de tudo quanto é lado. E não é só em Anápolis, é do estado de Goiás inteiro, né? Eu, por exemplo, agora vou ajudar uma instituição lá em São Miguel do Passa Quatro, município pequenininho, mas lá tem uma instituição social histórica que cumpre um papel relevante de atendimento às pessoas idosas, pessoas em situação de vulnerabilidade, e eu fui lá. Eles me convidaram, mandaram um ofício para mim e eu falei, eu faço questão de visitar. Eles não acreditaram. Eu fui lá visitar. Em loco. Fui lá visitar. E ao visitar, eu percebi a importância. Então, o primeiro critério meu é o seguinte: as pessoas mandam, fazem o pedido, eu faço questão de ir lá. O pessoal não acredita. Fala, o deputado vai vir aqui na entidade? Vou, para conhecer. E aí o critério é esse, é a necessidade. Às vezes tem instituições que já têm um aparato, já tem alguma facilidade de desenvolver o seu trabalho, outras não. Então, o primeiro critério é eu conhecer a entidade. Eu vou no local, eu faço o diálogo com as lideranças, eu conheço, e depois disso eu trabalho em Brasília para poder ver se consigo recurso. Tem muitas entidades que eu já visitei e que ainda não receberam recurso. Por quê? Porque a fila é grande. Tem muita gente que busca o nosso apoio, até porque percebem que a gente acredita no trabalho dessas instituições. Mas eu sempre procuro ajudar. Mas o primeiro critério é eu conhecer, o critério é ter um trabalho social, é ter a preocupação de servir
as pessoas, de servir a comunidade, independente da área. 8h21, a gente vai para um intervalo comercial e daqui a pouco a gente trata também de outros temas nessa entrevista com o deputado federal Rubens Ottoni, ao vivo aqui no programa São Francisco News. E conta para todo mundo do Sicredi, tá? Porque o Sicredi é o parceiro ideal para você alcançar todas as suas conquistas. O Sicredi, além de oferecer para você as melhores soluções financeiras, beneficia a cooperativa, o associado e com isso beneficia também de forma direta a comunidade local. Você quer saber mais como funciona a conta para todo mundo do Sicredi? Vá hoje mesmo até uma agência Sicredi e seja um associado você também. Porque quanto mais Sicredi, mais se cresce. São Francisco News. No site da São Francisco FM você se informa e ainda participa das melhores promoções. Acesse radiosãochico.com.br. Minuto Sicredi. Hoje vamos tratar de um assunto essencial do cooperativismo: assembleias. No Sicredi, cada associado faz a diferença e é na assembleia que essa participação se torna ainda mais importante. É ali que você conhece os resultados da cooperativa, vota, contribui com ideias e ajuda a decidir os rumos do nosso futuro. Porque no Sicredi, o que conta é a sua voz. E quando você participa, toda a comunidade cresce junto. Somos uma cooperativa feita de pessoas que acreditam na força da união, da transparência e do desenvolvimento local. Por isso, fique atento às datas e participe. Saiba mais sobre a Assembleia 2026 nos aplicativos Sicredi e Sicredi X ou procure sua agência. Informação, decisão e cooperação. Tudo isso começa com você. Sicredi Celeiro Centro-Oeste. É ter com quem contar. Na rota do seu dia, o que garante continuidade é a certeza de um bom ponto de parada. Na rede de postos Brascom, você encontra mais do que combustível. Encontra serviço pensado para você seguir em frente. Qualidade no produto, cuidado no atendimento e soluções que impulsionam sua rotina. Aqui, cada abastecida é uma boa escolha e cada escolha faz o caminho valer mais. Rede de postos Brascom, compromisso e qualidade que movem você. Passe na Analube e sinta a diferença no bolso. A troca de óleo e filtro mais rápida e barata da cidade. Analube cuida da saúde do seu carro o ano inteiro. A você que valoriza o que ganha, vai uma dica para economizar. Quando for trocar o óleo do seu carro, vá na Analube Lubrificantes e sinta no bolso a diferença. A troca de óleo mais rápida e barata da cidade. Lojas na Avenida Brasil Sul, 1455 e Rua 14 de Julho, 296. Analube Lubrificantes. São Francisco É tempo de economia. Nos supermercados Atende Mais, nas avenidas Brasil Sul e Pedro Ludovico, tem ofertas imperdíveis todos os dias. Venham conferir. Atende Mais, de tudo para a sua casa, inclusive a melhor carne da região. Atendimento diferenciado, entregas em domicílio. Aceitamos cartões de crédito. Supermercados Atende Mais, na Avenida Brasil Sul e também na Pedro Ludovico. Aqui é economia de verdade. Atenção, atenção! Se você tá esperando a hora certa para levar um Honda, é agora! Na Tecar Honda, toda a linha HRV 2026 com condições que quase não aparecem. Taxa 0,99% em 36 vezes. Entrada facilitada em até 24 vezes no cartão de crédito e ainda tem 6 anos de garantia total. É compra inteligente com tranquilidade no pós-venda. Mas atenção, oferta por tempo limitado enquanto durar o estoque. Não deixe essa chance passar. Corre pra Tecar Honda, Anápolis ou em Goiânia, no Jardim Goiás e Santa Genoveva, a caminho do aeroporto. Desacelere, seu bem maior é a vida. São Francisco News. As principais notícias do dia, política, economia, tudo o que acontece em Anápolis e região. Você ouve aqui São Francisco News. 8h26, de volta com o São Francisco News nesta segunda-feira, dia 2 de março, nessa entrevista ao vivo, nesse próximo bloco aqui com o deputado federal Rubens Ottoni. Deputado, é importante essa prestação de contas, né, que qualquer ente político faça para a população, e a gente traz aqui a pauta, o ano de 2025, em que destacamos e a população também tem conhecimento de repasses para
saúde e também para assistência social do município, falando especificamente da cidade de Anápolis. Eu te pergunto, diante desse acompanhamento das emendas, esses valores já foram totalmente liberados ou os que já estão em fases já mais finais ou ainda em fases embrionárias? O que o senhor tem de apuração sobre os valores repassados para a saúde e também para a assistência social de Anápolis? Em primeiro lugar, você tocou bem aí nessa questão da importância da prestação de contas, e realmente eu tento fazer esse trabalho cotidiano, aí sempre presente na comunidade, de prestação de contas, e quero aqui de público agradecer à Rádio São Francisco por poder disponibilizar um espaço tão importante como esse para que possamos apresentar para as pessoas aquilo que a gente tem tentado realizar no dia a dia. Então, quero reconhecer o trabalho aqui da emissora. Agora, é um trabalho que eu tenho tido um esforço muito grande para realizá-lo, porque eu estou atento em Brasília para todas as oportunidades de investimento de recursos na nossa cidade, seja diretamente para a prefeitura, seja através das entidades sociais, mas tenho que me esforçar ainda de poder estar presente aqui na cidade, cobrando da administração municipal a liberação desses recursos. Infelizmente, eu gostaria muito aqui de poder falar, olha, todo recurso que eu libero lá em Brasília, imediatamente ele chega para as entidades. Mas, infelizmente, não é isso que tem acontecido. Na área da saúde, por exemplo, nós temos a Santa Casa de Misericórdia. Nós temos a APAI, que recebe recursos também na área da saúde, porque presta serviço na área da saúde. Então, esses recursos, eles chegam obrigatoriamente na prefeitura, no fundo municipal. E a prefeitura, aí, ela libera o recurso para a entidade. O que nós temos visto é que, às vezes, passa esse recurso, as entidades já estão esperando esse recurso para pagar algum serviço que está dependendo desse dinheiro. Aí o recurso chega, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, às vezes até 6 meses, já chegou ao ponto de até 1 ano na administração anterior, de ficar 1 ano parado na administração, o recurso que não é da administração, o recurso é da entidade. E agora, infelizmente, nessa administração acontecendo a mesma coisa. Então eu tenho, as entidades têm apelado, têm buscado apoio para uma liberação mais rápida, eu tenho feito um apelo também, porque o meu trabalho lá em Brasília é o trabalho de liberar o recurso, de poder garantir, aproveitar as oportunidades que tem de ajudar essas entidades. Então é muito ruim quando o recurso chega na cidade, a gente sabe que está no cofre da prefeitura e só a prefeitura poder fazer o repasse para a instituição que está precisando daquele investimento, e às vezes passa tanto tempo sem chegar. Então essa é a dificuldade que eu tenho tido, mas isso não me atrapalha e isso não me desanima, pelo contrário, aí é que eu trabalho mais, porque eu sei o lado da entidade, eu sei o lado da instituição, que quanto mais ela tem essa dificuldade, mais ela precisa de ajuda. Então eu poderia muito bem falar para a entidade, falar assim, olha, nesse ano então eu não vou ajudar porque o recurso está demorando a chegar para você, eu não vou mandar o recurso. Pelo contrário, já chegou ao ponto de ter 3 emendas minhas lá na fila para ser liberado. Eu já liberei uma segunda e a primeira ainda não chegou na entidade, né? É o caso da Santa Casa de Misericórdia. É importante frisar para o nosso ouvinte que é uma ponte necessária, seja em Anápolis ou em qualquer município, né, do país, porque a secretaria, então, ela faz essa, digamos, filtragem, né, do recurso, e a Secretaria de Saúde ou Educação ou Obras, enfim, que faz o repasse para a instituição fim, né, a respeito desse recurso que é destinado, por exemplo, por um deputado federal. Então, por isso que muitas vezes não entendem, mas o deputado fez o repasse para Santa Casa, por que ainda não chegou? Às vezes depende da parte burocrática, da liberação de papéis, né, do município, para que aquela obra ela chegue lá na ponta. Seguimos com essa pauta, né, Orlando Cimenton? Isso mesmo, deputado. E entrando já no ano agora de 2026, né, o ano em que estamos, quais áreas devem ser prioridade nas emendas destinadas a Anápolis? A gente pode colocar que saúde continua no topo da lista também? Com certeza. Você citou muito bem aí a questão da nossa
nosso propósito, nosso compromisso com a cidade de Anápolis, e a área da saúde é uma área prioritária e focando também nas instituições sociais. No que diz respeito às instituições sociais, várias delas trabalham a área da saúde, mas algumas delas trabalham a área mais, às vezes, específica da assistência social, algumas da cultura e até algumas entidades sociais que trabalham a área do esporte. Então, eu tenho dado uma atenção também importante a essas instituições sociais que trabalham a cultura e o esporte. Por quê? Porque essas instituições sociais, elas cumprem um papel importante na formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, tirando-os, às vezes, da má influência que às vezes de alguns segmentos da sociedade. Então, é muito importante dar essa atenção às nossas crianças, adolescentes e jovens na área da cultura, na área do esporte. Então, tem um investimento também nesta área, mas com toda certeza a área da saúde é uma área prioritária no meu trabalho de indicação das emendas, e a área social dessas instituições sociais que cumprem papel, inclusive, principalmente na atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade. Pessoas que, às vezes, idosos, ou mesmo pessoas com deficiência, pessoas que têm algum tipo de vulnerabilidade e que precisam desta atenção. Então, este é o meu trabalho, a minha atenção em Brasília, garantindo recursos. A área da educação é uma área que eu já trabalho, é uma marca do meu mandato, do meu trabalho como deputado federal, mas que eu tenho ajudado muito aí, não é nem com a questão de emenda parlamentar, apesar que eu indico emenda para a Universidade Estadual de Goiás, eu indico emenda para o Instituto Federal de Goiás, que tem o campus aqui na cidade de Anápolis, lá na Avenida Pedro Ludovico, mas a parte da educação eu trabalho muito diretamente ligado ao MEC, diretamente ao FNDE, trazendo obras, inclusive, de maior valor. Eu citei aqui no início da entrevista a questão de 2 creches que nós já temos encaminhadas para a cidade de Anápolis, uma creche no Jardim Primavera e uma creche lá no Copacabana, e uma escola de tempo integral no Under, que é importante ressaltar que está disponível para a prefeitura e a obra ainda não começou, né? Não é nem que não foi realizada, nem iniciou a obra. Então, esse é o trabalho que eu tenho que fazer em Brasília, garantindo o recurso, e aqui tentando agilizar, cobrando a ação efetiva da Prefeitura Municipal. E um ente que conhece o dia a dia da cidade de Anápolis é o vereador. Eu pergunto ao senhor, deputado, o senhor que sempre também está presente na Câmara Municipal prestando contas, como é que o senhor tem acompanhado o trabalho dos vereadores, seja da oposição, né? Temos em Medjugorje, temos o vereador professor Marcos Carvalho, que tem até uma boa articulação com o município, e aos demais vereadores com a presidência de Andréa Rezende. A Câmara Municipal, na sua opinião, tem auxiliado o seu trabalho como deputado federal na cobrança dessas emendas e principalmente na execução dessas obras que chegam para a cidade de Anápolis por meio do governo federal? Cobrança nem tanto, porque na verdade os vereadores às vezes ficam um pouco reféns da administração municipal e ficam com receio de criar algum constrangimento. Mas é bom ressaltar que alguns vereadores cumprem esse papel de poder fiscalizar e cobrar com mais força da administração aquilo que diz respeito à responsabilidade dela, né? Tem uma emenda, por exemplo, que virou novela, que é o recurso que eu arrumei para a reforma do Zeca Puglisi, o recurso para a reforma do feirão da Vila Jaiara, a emenda para construir o centro de apoio aos diabéticos, tudo dinheiro em caixa. Só isso somando tem mais de 5 milhões de reais. Isso desde a gestão passada, né? Sim, importante frisar. Desde a gestão passada. Então, agora, a Câmara Municipal tem cumprido, sim, você me perguntou, tem cumprido um papel importantíssimo para a minha ação como deputado federal. E aí quero ressaltar o que você falou, independente de partido político, os vereadores de todos os partidos, no sentido de sugerir, no sentido de indicar as necessidades, porque os vereadores conhecem a realidade e eles apresentam. Por exemplo, quando eu falo do Zeca Puglisi, quem que apresentou isso? Foi sugestão de vereador. Quando foi falado o feirão da Vila Jaiara, foi vereador que apresentou. Quando foi a questão do centro diabético, quem que apresentou? Foram vereadores. E todo ano eu estou lá na Câmara Municipal 2, 3 vezes para dialogar, porque o diálogo com os vereadores é um diálogo muito rico. E os vereadores apresentam suas demandas. É verdade que nem todas as demandas que eles apresentam eu tenho condição de atender.
né? Mas naquilo que é possível, eu tento atender. Inclusive agora no mês de março, eu quero estar na Câmara Municipal para novamente prestar conta do trabalho, como você disse, mas recolher sugestões, as necessidades, as urgências, as prioridades da cidade de Anápolis para este ano de 2026. Já fica a dica aí para os vereadores, né? Para tratar de assuntos pensando na cidade de Anápolis. O viés político, o debate eleitoral poderá ficar para uma outra oportunidade. Seguimos, Orlando. E, deputado, existe previsão de novos recursos específicos para as instituições filantrópicas na cidade neste ano? Já tem alguma coisa em andamento, algum planejamento? Tem sim, Orlando. Essa área social, como eu disse a vocês aqui, para mim é uma área prioritária, porque eu tenho tentado fazer, inclusive as lideranças políticas, elas entenderem o papel dessas instituições sociais. Elas não são um problema, repito, elas não são um problema para a administração. Pelo contrário, elas são uma solução, elas vêm para complementar, para ajudar. Então, da minha ação como deputado federal, este ano eu quero contemplar pelo menos 20 instituições sociais da nossa cidade com emendas. Às vezes é um recurso pequeno, é 100 mil para uma entidade, 200 para o outro. Eu costumo dizer que é repartir o pão. Às vezes a gente tem lá 2 milhões de reais disponível para poder investir na área social. Eu poderia colocar numa instituição só? Poderia, e às vezes até seria bem aproveitado, mas eu acho melhor colocar um pouco para cada instituição. Para quê? Para estimular, para incentivar, para que aquela instituição perceba que ela não está sozinha, para que ela tenha um ânimo maior para desenvolver o seu trabalho. Então eu quero, neste ano de 2026, atender pelo menos 20 instituições sociais da nossa cidade, sem contar as que eu atendo fora de Anápolis. Atendo várias instituições que me procuram do estado todo, eu atuo nos 246 municípios do estado. Acabei de chegar nesse final de semana, tô aqui até resfriado aqui com o choque térmico aqui. Eu fui até a divisa com o Mato Grosso, lá em Barra do Garças, visitei 16 cidades em dois dias. E lá pude, inclusive, visitar entidades na área social, 2 entidades, uma em Aragarças e outra em Aurilândia, que atende idosos. Então eu tenho feito no estado todo, mas no que diz respeito a Anápolis, eu quero atender pelo menos 20 instituições de Anápolis, independente de denominação religiosa, igreja católica, igreja evangélica. O critério, como você me perguntou lá atrás, o critério é poder atender quem realmente está com o desejo de servir as pessoas, dar dignidade para as pessoas, resgatar a cidadania das pessoas. Isso que é o mais importante, e eu quero contribuir nesse ano de 2026 também com esse trabalho. Deputado federal Rubens Ottoni, muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente no programa São Francisco News. E só para complementarmos e concluirmos essa entrevista, fica também uma mensagem de paz, né? Estamos no período da Quaresma, temos a campanha da fraternidade, que é Fraternidade e Moradia, e um final de semana marcado por tantos conflitos, né? Tantas guerras e às vezes a falta de diálogo, né? Independente se seja um partido A, B, C ou D, muitas pessoas talvez só estejam pensando nos interesses particulares ao invés de pensar na população de modo geral. Fica também nessa sua despedida de hoje aqui no São Francisco News uma mensagem também de paz para o mundo em que vivemos? Com toda certeza, Jonathan, Orlando, todos aqueles que nos acompanham aqui pelo São Francisco News. E eu tenho tentado dar esse testemunho e poder dar essa mensagem não apenas de palavra, não apenas da boca para fora, porque muita gente às vezes faz a mensagem da boca para fora e age, fala a mensagem da paz e age para o conflito. Eu tenho tentado dar o testemunho na prática, no dia a dia, de poder respeitar aqueles que pensam diferente, de poder dialogar com aqueles que pensam diferente e trabalhar sempre em harmonia, no desejo de servir as pessoas, de contribuir com o desenvolvimento da comunidade. Que esse espírito fraterno, esse espírito de busca de paz esteja presente no nosso coração, no coração de todas as pessoas da nossa comunidade, para que efetivamente a gente possa transformar a nossa realidade municipal, a do país e a do mundo. Agora 8h41, intervalo comercial, a gente volta dentro de instantes. Os
melhores comunicadores, grandes promoções e as novidades da música em um só lugar. São Francisco, 97.7 FM. A Mundial, conhecida por ser a maior distribuidora de peças de motores em Anápolis, agora também é referência em suspensões em geral, pivôs, terminais, amortecedores, sempre com o menor preço da cidade. Venha conferir. Avenida Brasil Norte, 2290, Cidade Jardim. Ligue 3943-9870 ou chame no WhatsApp 992910159. Siga-nos no Instagram, @Mundial Peças. A maior clínica popular de Anápolis agora tem um centro avançado de diagnóstico por imagem, com tomografia computadorizada e raio-x digital. Nesse período de inauguração, os preços estão ainda mais acessíveis e parcelamento em até 6 vezes. Mas é por tempo limitado. Agende seu exame e aproveite as condições especiais. Clínica Popular Mais Saúde, agora ainda mais completa. Sua Clínica Popular Mais Saúde. Responsável técnico Dr. Rossini Taveira, CRMGO 16685. São Francisco FM. Anápolis recebe nos dias 16 a 18 de março o segundo workshop RN Processo Asséptico para profissionais que atuam com produção asséptica de medicamentos na indústria farmacêutica, biológica e correlatos. O workshop aborda atualizações regulatórias do anexo 1 e 2 do PIX, RDC 67, anexo 4, entre outras normas, com condução técnica da farmacêutica Rose Nascimento e especialista em área asséptica. As inscrições são no site rnassépticos.com.br, com opções de pacotes corporativos via WhatsApp 11 91456 2591. Olha, sabe aquela empresa que faz a diferença no desenvolvimento da nossa região? Eu estou falando do Porto Seco Centro-Oeste, que há mais de 25 anos conecta Anápolis, Goiás e o Brasil ao mercado global. Com uma localização estratégica no coração do país, o Porto Seco Centro-Oeste oferece uma das mais modernas infraestruturas logísticas do Brasil. São pátios para contêineres, terminais especializados, câmaras frias, silos graneleiros e integração total entre rodovias, ferrovias e aeroportos. Além disso, é uma empresa reconhecida internacionalmente com certificações como ISO 9001, ISO 28000 e muito mais, garantindo segurança, qualidade e agilidade em cada operação. E não para por aí, tá? O Porto Seco Centro-Oeste é responsável por mais de 54% de todas as importações do estado de Goiás, movimentando a economia, gerando empregos e fortalecendo empresas de diversos setores. Porto Seco Centro-Oeste, agilizando negócios, aproximando mercados. São Francisco FM. Concreto usinado em Anápolis é na Concreteira Goiás, especialista em concreto, entregando qualidade e excelência na sua obra. Não corra riscos, evite dores de cabeça e conte com quem é referência no mercado. Concreto forte, entrega pontual e atendimento de primeira. É só com a Concreteira Goiás. Peça e receba direto na sua obra pelo 62 99979 3692. Uma empresa do Grupo Pedreira Goiás. Tá com dor de cabeça aí? Por conta da internet da sua casa, internet da sua empresa? Vamos virar essa página hoje, começando o mês de março, novo mês. Vou falar da i2 Fibra. Porque lá, além daquela ultra velocidade para tudo que a gente precisa, o tratamento ele é outro. Na i2 Fibra você não é mais um, você é de casa. E outra coisa, a surpresa lá é de uma boa internet, não é aquela surpresa na fatura depois de 3 meses, né? Combina um preço com a empresa X e aí o preço começa a ser alterado depois de 3 meses. Na i2 Fibra não tem surpresa na fatura. O preço que você contrata é o preço que você paga. Simples assim. 3098-0800. Entre em contato com a i2 Fibra hoje mesmo. 3098-0800. Escolha a i2 Fibra e sinta a tranquilidade de uma internet que simplesmente funciona, rapaz. O desenvolvimento de Goiás passa por aqui. O Porto Seco Centro-Oeste é protagonista na geração de empregos, no fortalecimento das indústrias e na movimentação econômica da nossa região. Somos responsáveis por mais de 54% de
todas as importações do estado, atendendo setores como farmacêutico, automotivo, agronegócio e bens de consumo. Há mais de 25 anos, somos referência em logística e comércio exterior no Brasil. Porto Seco Centro-Oeste, agilizando negócios, aproximando mercados. Chegou o novo WRV, o SUV da Honda que combina design robusto, muito espaço interno, porta-malas de 458 litros, sistema de segurança Honda Sensing e 6 anos de garantia total Honda. Com ele você manda a rotina pra longe. Vá até a concessionária Tecar Honda, Jardim Goiás, Santa Genoveva ou em Anápolis e faça um test drive. WRV, incrível do começo ao fim de semana. Desacelere, seu bem maior é a vida. Consulte termos da garantia. Você, meu amigo construtor, você que está aí com planejamento para esse ano de 2026 para construir ou reformar. O recado é da Concreteira Goiás, que tem o melhor, o mais confiável concreto usinado em Anápolis e região. Eles são especialistas em concreto usinado, que é aquele tipo de concreto produzido em usinas, tá? Onde a mistura dos materiais, mistura do cimento com a areia, com a brita e com a água, é feita de forma controlada e automatizada, garantindo uma alta qualidade e homogeneidade, entregando, gente, um produto de excelência na sua obra. Eu te digo, confie no Jonathan Cavalcante, confie no São Francisco News com esse recado. Conte com quem é referência no mercado. Concreto forte, entrega pontual e atendimento de primeira. É só com a Concreteira Goiás. Não tem erro. Peça e receba direto na sua obra pelo 629-9979-3692. A Concreteira Goiás é uma empresa do grupo Pedreira Goiás. Estamos apresentando São Francisco News. Notícia em cima dos fatos. 8h48. Unidade Móvel São Francisco chamando. Unidade Móvel São Francisco chamando com o oferecimento de Ana Lube Lubrificantes, a troca de óleo e filtro mais rápida e barata da cidade. Vamos agora acompanhar a história do jovem Victor Gabriel, de 18 anos. Ele que precisa com urgência de uma cama hospitalar elétrica para facilitar os cuidados e evitar novas complicações. Sem condições financeiras para adquirir o equipamento, a mãe, que deixou o trabalho, passou a se dedicar integralmente ao filho e faz um apelo a você ouvinte, à comunidade anapolina, para ajudar esse jovem de 18 anos. A Unidade Móvel São Francisco chega com o repórter Victor Santos em nome de Ana Lube Lubrificantes. É com você, Victor. Um adolescente de 18 anos enfrenta o avanço da distrofia muscular de Duchenne, doença rara e degenerativa que compromete progressivamente a musculatura e atinge também os sistemas respiratório e cardíaco. Internado há 9 dias após piora no quadro clínico, ele precisa com urgência de uma cama hospitalar elétrica com regulagem de altura e posições, recomendada por médicos para facilitar os cuidados diários e evitar novas complicações. Sem condições financeiras para adquirir o equipamento, a família faz um apelo por ajuda. Victor Gabriel recebeu o diagnóstico aos 16 anos. Desde então, segundo a mãe, Sarita Ferreira de Moura, a rotina da família mudou completamente. Ele foi diagnosticado em 2023, né? Eu nem conhecia, não tinha conhecimento da doença, então quando eu soube, assim, foi um choque para a família, porque quando a gente vai procurar no Google, né? Então, assim, é muito baixa a probabilidade de vida deles, né? Mas aí eu tive o apoio do pessoal do APAI, que dão todo o suporte, lá ele faz fisioterapia, ele tem o grupo dele lá que faz com psicólogo e tudo. Mas assim, mesmo assim, afetou muito a família, porque até então ele era uma criança normal, ele andava, ele brincava e tudo, e aí depois da doença só foi médico e exames. A distrofia muscular de Duchenne é progressiva e não tem cura. Com o passar do tempo, os pacientes perdem força muscular e autonomia. No caso de Victor, a evolução foi rápida. Desde então ele só foi piorando, ele foi perdendo os movimentos, hoje ele não anda mais, ele é totalmente acamado, então somos só nós dois, então eu quem tem que pegar no colo, colocar na cadeira de roda, colocar para dar banho, tirar da cadeira de roda, colocar na cama. Em abril do ano passado, Victor foi diagnosticado também com insuficiência cardíaca e derrame pleural, quadro que voltou a se agravar em dezembro. De acordo com a mãe,
o comprometimento do coração aumentou significativamente. Ele ficou internado justamente aqui no Goiânia, aí foi tratado, foi para casa bem, aí agora em dezembro ele teve piora novamente e o problema cardíaco dele piorou em questão assim de uns 50%, 60%. O coraçãozinho dele tá bem fraquinho mesmo, o derrame pleural também continua, ele tá com o pulmão direito todo tomado de água. E a gente precisa, assim, de um tratamento para ele que seja assistido mais de perto, porque agora mesmo eu trouxe ele novamente, né? Hoje está fazendo 9 dias que nós estamos aqui internados e eu trouxe ele com edemas, inchaço. Ele inchou todo o corpo, inclusive as partes íntimas dele também estavam inchadas. Assim que ele chegou, ele já foi direto para internação. Diante da perda total de mobilidade nas pernas, os profissionais de saúde indicaram o uso de uma cama hospitalar elétrica. A versão mais comum, segundo a mãe, não atende às necessidades do filho. Com a piora dele, ele foi recomendado a usar uma cama hospitalar. Só que como o Victor não tem mais movimento nas pernas, ele não tem mais força nas pernas, então a cama hospitalar normal, eu não consigo tirar ele, deslocar ele da cadeira pra colocar em cima da cama, porque o Victor ele tem 95 quilos, 1,72 m. Então, assim, já é difícil pra mim na cama dele normal, né? Aí uma hospitalar que é dessas normais que são altas, é pior ainda. Então, a gente andou pesquisando algumas na internet, então assim, varia de valores, né? De R$6.000 pra cima. Inclusive a gente até tentou, uma amiga nossa do APAI, do grupo, tentou fazer uma vaquinha, mas a gente não conseguiu praticamente quase nada até agora, né? A repercussão foi muito pouca. Além de facilitar a transferência da cadeira de rodas para a cama, o equipamento pode auxiliar na respiração e reduzir riscos de novas complicações clínicas. A família vive apenas com o auxílio doença do jovem. O único benefício que a gente tem é o auxílio doença dele. Eu não posso trabalhar, porque eu não tenho quem toma conta dele, eu não tenho quem cuida, então eu tenho que ficar 24 horas por conta dele. Então é difícil, porque para quem paga aluguel, né, água, energia, tem as medicações dele, inclusive ele tá até sem os suplementos dele, porque ele sempre tomou suplemento de whey protein, todo tipo de suplemento que tem proteína, ele sempre tomou. E já tem bastante tempo que ele tá sem, por questão de financeira mesmo, né? Outro desafio é o transporte. Sem veículo próprio, a família depende de aplicativos, mas enfrenta recusas quando precisa transportar a cadeira de rodas. Aqui em Anápolis, a gente não consegue, infelizmente, é muito desumano, é muito difícil mesmo. Então, assim, pra tá levando ele toda vez que ele sente mal, pra tá levando ele num hospital, é complicado, porque a gente não tem condução própria. Uma tentativa de arrecadação online teve baixa adesão até o momento. Diante da gravidade do quadro, a família reforça o pedido de ajuda. Nesse momento, eu acho que toda ajuda é bem-vinda, né? Porque pra gente conseguir comprar, a gente não vai conseguir, né, comprar. Então a gente tá pedindo uma ajuda para quem puder ajudar a gente conseguir essa cama e também talvez um tratamento para ele mais de perto, né? Um acompanhamento mais de perto pro caso dele, que é bem grave, é bem crítico mesmo. Apesar das dificuldades, a mãe afirma que mantém a fé para seguir enfrentando a situação. Nesse momento é Deus que dá força, porque você vê uma adolescente com 18 anos de idade, que tá assim, no auge da vida, né? Que poderia estar aí fazendo faculdade, igual ele gosta muito de desenhar, ele gosta muito de tecnologia, então poderia estar fazendo uma faculdade para alguma das áreas, né? Poderia estar saindo com os amigos, conhecendo novas pessoas, e não pode, né? Ele passa praticamente 24 horas dentro de um quarto, em cima de uma cama. Então, assim, eu tenho que ser forte pra ele. Eu choro quando eu vou dormir, quando eu tô sozinha, porque na frente dele eu tento ser forte, tento dar o máximo de apoio possível, né, pra ele, falar pra ele que ele tem que ter esperança, porque pra Deus nada é impossível, né? Porque assim, pro homem não, mas pra Deus nada é impossível, que se Deus quiser e a gente tiver fé, Deus pode curar ele. Interessados em ajudar, podem entrar em contato pelo WhatsApp 62 99322 1471 e falar diretamente com a mãe do Victor Gabriel, Sarita Ferreira de Moura. Com as informações, repórter Victor Santos para a Rádio São Francisco, o jornalismo que você confia. Muito obrigado, repórter Victor Santos. Um abraço para Sarita e de modo especial aqui
querido Victor Gabriel, conte com as nossas orações, né, com apoio solidário da audiência que faz parte da história dos 50 anos da Fundação Frei João Batista Vogel, trazendo aqui depoimentos, relatos. E o diferencial, sempre que trazemos aqui esse tipo de pauta dentro do jornalismo ou durante a nossa programação, então eu costumo dizer que a população, que os nossos ouvintes são os pilares dos projetos sociais da Fundação Frei João Batista Vogel. Então estamos nessa mobilização para que essa cama hospitalar elétrica possa chegar, né, até a residência do Victor Gabriel, para que ele siga com esse tratamento, facilitando o cuidado da família e evitando novas complicações. E a gente agradece já aos parceiros, as pessoas que já se manifestaram em prol dessa causa social. Esse é o trabalho que continua na Fundação Frei João Batista Vogel e as suas emissoras de rádio. São Francisco News, um programa para quem deseja ficar sempre bem informado. Essa história também está disponível no nosso site radiosaochico.com.br e também no nosso Instagram @SãoFrancisco97FM. Vamos para a reta final do programa São Francisco News. Cronograma divulgado agora há pouco pela prefeitura prevê manutenção asfáltica, poda de grama e roçagem em 16 bairros de Anápolis no dia de hoje. As equipes de manutenção asfáltica percorrerão a cidade realizando o serviço de tapa-buraco, de acordo com o comunicado, nos bairros Anápolis City, bairro de Lourdes, bairro das Bandeiras, Calistópolis, JK, Jardim Alexandrina e também Copacabana. Serviços de poda de grama na Avenida Central, no Leblon, na Avenida Bolívia, no Jardim das Américas, na Avenida Colorado, no Parque dos Pirineus e na Avenida Brasil Sul, na pista de motocross, no Vivian Park, também no Trevo do Daia e no residencial Summerville. As equipes de revitalização também realizarão a roçagem mecanizada e a capina no Jardim Primavera, loteamento Vivian Park, Vale das Laranjeiras e também no bairro Jundiaí. Esperamos que as equipes do município e também das terceirizadas da Saneago vão aproveitar o sol, gente. Hoje é dia de sol, pelo amor do Pai Eterno, né? Vamos aí fazer de fato uma força-tarefa para aproveitar o período de estiagem. A gente não sabe se vai vir uma chuva intensa hoje ou não, mas pelo menos até agora nessa manhã o sol aparece com mais intensidade e que as equipes possam aproveitar esse período para minimizar os impactos, principalmente nessa cidade que está repleta de buracos. Em algumas vias está quase um queijo suíço, tá? Então vamos aproveitar também hoje, segunda-feira, as ofertas do Atende Mais, que além de queijo, pão de queijo, biscoito de queijo na nossa padaria, tem também ofertas em todos os setores do Atende Mais, inclusive o óleo de soja Comigo 900 ml, 5,99 a unidade. Sabão em pó Tixan, caixa com 800 gramas, Maciez ou Primavera, 9,89. Inseticida Baygon, 285 ml ou 360 ml, aerosol, 13,99. Creme dental Colgate 90 gramas, 6,99. Desodorante Dove 150 ml, aero original 14,99. Sabão líquido Omo 900 ml, lavagem perfeita 12,99. Também não Atende Mais hoje, filé de peito de frango, o quilo 16,99. Ofertas válidas nesta segunda-feira ou enquanto durarem os estoques. No Atende Mais da Pedro Ludovico e da Brasil Sul. Atende Mais, que é símbolo de qualidade, variedade, atendimento de primeira e o melhor preço da cidade. Encerramos assim o São Francisco News. Se Deus quiser, amanhã, terça-feira, a gente volta com muito mais. Valeu, Orlando Cimenton, boa semana, um abraço. Boa semana, Jonathan Cavalcante, a todos os ouvintes aí do São Francisco News, e amanhã a gente tem um compromisso marcado novamente às 6h20 da manhã. Obrigado também ao nosso repórter Victor Santos, a unidade móvel São Francisco, editor de áudio Jefferson Aguiar, editor-chefe de jornalismo Weber Witt, a coordenação artística de Luciano Pessoa, gerência comercial de Alex Arruda, a direção executiva é de Victor Almeida França. Na sequência vem aí o Manhã da São Francisco, muita música, alegria e prêmios para você, que é o melhor ouvinte do mundo. Neste momento em Anápolis, 24 graus, uma boa semana e que sempre coloquemos em prática a mensagem deixada por São Francisco de Assis, a mensagem da paz e do bem. São Francisco News. Na medida que caminhares passo a passo, eu te abrirei o caminho diante de ti. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça convosco para sempre. Amém. Que a Virgem Maria fique ao seu lado com seu manto azul de intercessão de amor. Que Francisco de Assis estimule no seu coração o amor com Jesus crucificado. A Rádio São Francisco 97.7, a FM de Anápolis apresentou o mais completo programa.